Santo Deus. Glória, glória a Deus. Vocês todos acharam, lemos com a ajuda de Deus e a guia do seu Santo e Bom Espírito. O título da palavra diz assim: continuação do Sermão da Montanha, o juízo temerário, as coisas santas não dei aos cães, perseverança na oração, a porta estreita, os falsos profetas. Devemos ouvir e cumprir as palavras de Jesus. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o mesmo juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que medirdes, tiverdes medido, irão medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidareis em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos despedacem. Pede e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? Ou pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Até aqui, amados irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus, santo é o Senhor. Bendito Deus, aleluia, Senhor. Amados irmãos, uma palavra maravilhosa, fala a respeito do Sermão da Montanha, em que o Senhor instruía os discípulos e a multidão, amados irmãos, que o seguiam, uns com o propósito de receber alguma dádiva, porque ouviram falar do Senhor Jesus. Ele operava milagres e maravilhas, e que todos os enfermos que se achegavam a ele, o Senhor tinha o poder de lhe devolver a saúde. E outros tinham o prazer de ouvir tudo aquilo que o Senhor pregava, tudo aquilo que o Senhor falava, porque eram palavras de sabedoria que fugiam, amados irmãos, ao entendimento de um ser humano natural. Porque a sabedoria era do alto, era uma sabedoria divina que, amados irmãos, eram palavras que o Senhor pregava naquele tempo e que o próprio Espírito de Deus já sabia que ela haveria de ter curso durante toda a nossa vida. O Senhor pregou lá na montanha, mas esta palavra está sendo pregada hoje aqui, mais de 2000 anos para frente, e ela tem o mesmo efeito que ela teve naquela época. Porque a palavra de Deus, amados irmãos, ela é fiel, ela é verdadeira. A palavra de Deus não morre. A palavra de Deus, ela faz efeito, amados irmãos, nas nossas vidas. E aqui no começo do sermão, o Senhor falava assim: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes, sereis julgados, e com a medida
com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Irmãos, quantas vezes, amados irmãos, que nós, muitas das vezes com o nosso olhar, e às vezes até com nossos olhos maldosos, nós julgamos a condição de uma pessoa, sem sequer, amados irmãos, tentar entender ou compreender o que se passa com aquela pessoa. Muitas das vezes julgamos por aquilo que vemos, e logo o nosso entendimento já processa de uma forma, muitas das vezes, errônea, o que nos dá, amados irmãos, no nosso entendimento, de julgar, muitas das vezes de apontar alguém. Mas por que o Senhor Jesus falava isso? Qual era a intenção do Senhor? O que o Senhor estava querendo mostrar? O Senhor queria mostrar que, na verdade, toda reação, amados irmãos, que nós tivermos, ela poderá voltar contra nós. Ou, tudo aquilo que nós plantarmos, nós haveremos de colher. Porque ninguém planta uma semente de um fruto e vai colher outro fruto. Antes, ele planta a semente daquele fruto e o fruto daquela mesma semente é o que ele vai colher. Então, o Senhor mostrava aqui por esta fala que nós não devemos julgar um ou outro por aquilo que nós enxergamos ou por aquilo que nosso entendimento alcança. Antes, nós temos que buscar de Deus a sabedoria dele, que vem do alto, que ela não julga e nem aponta como o homem aponta. Ela não faz julgamento precipitado. Pelo contrário, a sabedoria do alto, amados irmãos, ela não analisa por fora como os nossos olhos faz. Ela não vê a condição da pessoa externa, mas a palavra, ela enxerga dentro do coração. Porque está escrito que a palavra é uma espada de dois gumes que penetra a divisão da alma e do espírito. E quando nós nos deixamos se guiar por Deus, e quando Deus nos dá o entendimento, ainda que nós venhamos contemplar alguma coisa errada praticada por alguém, ao invés de nós apontar o dedo e de nós julgar, a sabedoria que vem do alto nos coloca a entender a posição daquela pessoa. Ou seja, nós nos colocamos no lugar dela e tentamos buscar no nosso entendimento que a condição dela, por que ela está naquela condição? Por que ela chegou nessa situação? E nós, amados irmãos, com a sabedoria que é vindo do céu, nós começamos a entender e compreender. E daí, amados irmãos, o julgamento que vem em nós, aquele julgamento bom, que muitas das vezes nós podemos narrar. Aquele julgamento em que, em vez de ser o apontar de dedo, ele passa a ser um conselho. Em vez, amados irmãos, de falar com palavras grosseiras, com grosseria, ou com palavras ríspidas, nós nos achegamos, aconselhamos no amor, e tudo começa a se transformar. E aquilo que estava errado, o Senhor começa a colocar no trilho, começa a caminhar, começa a fazer. E muitas das vezes, amados irmãos, julgamos totalmente errado. Sabe por quê? Porque o Senhor não nos colocou no lugar de juiz. Ele nos colocou, amados irmãos, e nos ensinou a não julgar, antes meditar na sua sabedoria e em tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado a todos os dias que nós entramos na casa do Senhor,
que nós congregamos, em que o Senhor manda a palavra, e o Senhor vai nos instruindo a como devemos andar diante de sua presença. E bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus e coloca ela em prática. Sabe, irmãos, não julguemos um irmão ou uma irmã que, porventura, amados irmãos, aos nossos olhos tem praticado alguma coisa que não é conveniente para um servo de Deus. Nós não precisamos entrar na parte do acusador ou na parte do juiz. O Senhor nos ensina, pela palavra, que nós temos que amar uns aos outros, como o Senhor nos amou. Se o Senhor nos amados irmãos, fosse nos amar só porque em nós tem alguma coisa, amados irmãos, boa, ou que nós praticamos alguma coisa boa, amados irmãos, nós nunca teríamos alcançado a misericórdia de Cristo. Antes, o Senhor veio, amados irmãos, não com um olhar de julgo. Pelo contrário, o Senhor olhou para nós e viu que a nossa condição, amados irmãos, não era uma condição de salvação. Mas ele, amados irmãos, se colocou como, amados irmãos, o cordeiro ao sacrifício para nos dar o direito da remissão do nosso pecado. Porque por nós mesmos, nós não tínhamos nenhuma condição, amados irmãos, de alcançar a misericórdia de Deus. Não pelo nosso operar, não pelas nossas obras, mas nós só alcançamos, amados irmãos, a salvação, a promessa da salvação, porque Cristo foi crucificado. Foi pela misericórdia dele. Logo, amados irmãos, se nós temos um jugo pesado, e nós, amados irmãos, muitas das vezes não conseguimos compreender, nem entender, e nem agimos, amados irmãos, com compaixão com o nosso irmão, é porque nós não entendemos o Evangelho de Cristo. Nós não entendemos que o Senhor teve compaixão de nós. Nós nos colocamos, quando nós fazemos o juízo do nosso irmão, nós nos colocamos no lugar daquele que o Senhor ensinou também, numa das suas parábolas, do credor incompassivo. O credor incompassivo foi aquele, amados irmãos, que tinha uma dívida lá com o rei, e ele se achegou ao rei e começou a clamar ao rei, pedindo misericórdia, pedindo para que o rei tivesse compaixão dele, amados irmãos, por conta da sua dívida, porque ele não tinha condição de pagar a dívida. E ele começou a clamar por compaixão, até que o coração daquele rei, amados irmãos, se amoleceu e o rei o perdoou a dívida. Só que, amados irmãos, quando ele virou as costas, que ele saiu dali, ele encontrou com alguém que devia para ele. Amados irmãos, e ele, com palavras duras, foi fazer a cobrança. Foi fazer a cobrança. E aquela pessoa que pediu compaixão para ele, que ele tivesse misericórdia, amados irmãos, o coração dele não foi como o coração do rei. E olha, amados irmãos, que ele tinha passado, ele tinha recebido, amados irmãos, o benefício da compaixão do rei ao seu favor. Mas o mesmo não teve compaixão para o próximo. Vocês entenderam essa parábola, amados irmãos? O Senhor Jesus era o rei. Nós tínhamos uma dívida com ele. Ele, por compaixão, pagou a nossa dívida, ou encerrou a nossa dívida. Mas nós, amados irmãos, ao invés de aprendermos com o rei, nós nos tornamos pessoas mesquinhas, egoístas, que só pensam em si mesmo, e quando olham para alguém, amados irmãos, ao invés de esbanjar e exalar a compaixão, nós entramos com julgamento pesado, com apontar de dedo, com cobrança, com acusação.
Não foi assim que o Senhor nos chamou nessa graça. Não foi assim que o Senhor transformou a nossa vida. O Senhor nos transformou, nos mudou, porque o propósito maior dele, amados irmãos, era escrever os mandamentos que estavam escritos em tábua de pedra, na tábua de carne do nosso coração. E isso foi escrito aqui dentro. Então, amados irmãos, o que o Senhor nos ensina hoje por esta palavra? Que a sua ação seja de compaixão, que a sua ação seja de misericórdia. Não julgue, porque com o mesmo peso, com o mesmo julgo que julgares, será julgado. E não meça, amados irmãos, porque com a mesma medida com que medires, haverão de medir a vós. É isso que a palavra está nos ensinando. Então, que a compaixão e o amor de Cristo, elas possam ser uma constante dentro de nós. E que o amor de Cristo, amados irmãos, ele possa refletir em nós. E quando no momento nós precisar, amados irmãos, estender a mão para alguém, para levantar alguém que está caído, que essa compaixão e esse amor possa exalar, que todos possam sentir esse aroma. Verdadeiramente, o amor de Cristo está neste homem, o amor de Cristo está nesta mulher. E bem-aventurados somos nós que estamos aqui dentro dessa salinha do amor hoje, amados irmãos, e que estamos recebendo o abraço desta palavra, em que o Senhor está nos ensinando. Não seja incompassivo como aquele homem foi. Recebeu a misericórdia, mas, amados irmãos, não teve misericórdia. No capítulo 5 de Mateus, um pouquinho antes dessa leitura aqui, o Senhor, amados irmãos, ele prega a bem-aventurança. Ele fala num dos versos, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vejam bem, se você agir com julgamento pesado, você vai receber julgamento pesado. Mas se você agir com misericórdia, vai alcançar misericórdia. Olha que coisa linda, amados irmãos. Tudo que o Senhor nos ensina pela palavra hoje é que nós tenhamos sabedoria, que o amor de Cristo, ele possa, Glória a amados Deus, irmãos, florescer, amados irmãos, que ele possa, amados irmãos, transferir para as pessoas todo aquele amor que você recebeu de Cristo. Porque o que éramos nós neste mundo? Quem éramos nós neste mundo? Irmãos, diante do testemunho da serva de Deus, eu acho que é a irmã Cristiane, o nome dela, se não me falha a memória. Irmãos, a serva de Deus ficou aí por anos à espera de que Deus fizesse uma obra e trouxesse o seu esposo de volta. Mas quantos que olhavam para ela, amados irmãos, e sem a compaixão, sem a misericórdia, muitas das vezes até apontava para ela e aconselhava de forma diferente para que ela pudesse tomar um outro rumo. Mas a serva de Deus permaneceu firme na palavra, porque o que a palavra prometeu, essa sim, valia a pena para ela seguir. E bem-aventurado, amados irmãos, é aquele que é firmado na palavra de Deus, que não é por uma provação, não é por uma guerra que acontece na sua casa, você já larga as coisas e já começa a correr, e já começa a querer voltar para trás, e começa, amados irmãos, a contestar, amados irmãos, aquilo que tem acontecido. Bem-aventurado é aquele que é firmado na promessa de Deus, na palavra de Deus, e que se guia por ela, e não importa onde você esteja, esta palavra, ela vai entrar para uma grande obra. Você crê nisso? Você crê nisso, que o Senhor está entrando por uma grande obra? Glória ao nome santo do Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. Amados irmãos, quantos conselhos que essa irmã, ela deve ter, amados irmãos,
recebido conselhos que não eram vindo de Deus. Eram conselhos maldosos, que muitas das vezes queria fazer com que ela desviasse do intento de Deus. Ah, mas se o homem está me justificando, então tá certo, eu vou por aqui. Não, mas o que justificou ela foi a palavra. Ela esperou na promessa da palavra e foi a palavra que entregou a vitória na mão dela. Porque Deus não é filho do homem para que minta. Não é o homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Está escrito na palavra de Deus. Irmãos, esse mesmo que vos prega, minha esposa começou a congregar, amados irmãos, lá no ano de 2002, 2003. E eu queria saber das coisas de Deus. Enquanto ela ia congregar, eu ia para os bar. Enquanto ela estava buscando a Deus, eu estava no mundo. Mas a palavra de Deus falou para ela, fica firme, porque a minha promessa ela vai se cumprir na tua vida. E quantos, amados irmãos, podem ter chegado para ela e falar, larga, deixa para lá. Deus vai preparar outra coisa para você. Né? Quantos que fizeram desta forma? Mas ela estava firmada na palavra, porque a palavra falou que ia entrar para uma grande obra. E aquilo que era o desejo do coração dela, Deus ia cumprir. Passou mês, passou meio ano, 1 ano, 2 anos, 4 anos, 5 anos, a promessa não se cumpria. Ela entrou na casa do Senhor e o Senhor falou assim, você entrou hoje aqui, mas o Senhor manda te falar desta forma. Tem muitos que o Senhor promete uma coisa e demora 18 anos para o Senhor cumprir. Outros demoram 10 anos. Mas na tua vida é diferente. Não passa mais 3 meses e eu vou cumprir a minha promessa na tua vida. Você crê nesta palavra? Assim, amados irmãos, a fé foi acrescentada no coração da serva de Deus. Amados irmãos, e como o Senhor prometeu na palavra, o Senhor entrou na nossa casa, fez um reboliço, fez uma grande obra. Aquele que estava no mundo, o Senhor resgatou do mundo do pecado. E hoje está aqui, amados irmãos, servindo a Deus, falando que Ele é bom. E a misericórdia que me alcançou lá, amados irmãos, é a mesma que está aqui dentro do meu coração. E eu procuro usar dela e distribuir ela, amados irmãos, da melhor maneira possível. Porque não tem o que pague a misericórdia de Deus na nossa vida. Então o Senhor manda te dizer por esta palavra, eis que a minha misericórdia está na tua vida, a minha compaixão está na tua vida. Se a prova está árdua, se a guerra está árdua, se está difícil de caminhar, mas o Senhor manda te dizer, lembra que eu estou junto contigo, eu estou contigo remando este barquinho. O mar ainda é muito grande, você não consegue avistar a terra, você não consegue avistar a promessa, mas o Senhor manda te dizer por esta palavra, não importa o tamanho do mar, mas eu estou dentro do teu barquinho e eu vou remar junto com você até o último dia da tua jornada, até o tempo em que for avistada a terra prometida. Então te diz o Senhor, o que eu te prometi não foi algo material, não foi algo terreno, o que eu te prometi foi algo espiritual. E te diz o Senhor, se você se manter firme na minha palavra, te diz o Senhor, você vencerá e a tua vitória será grande. Quantos que ficaram no meio do caminho? Quantos que quando viram o barco balançar, queriam se jogar do barco, queriam se lançar fora? Mas você está aí firme, mesmo na prova, mesmo na guerra, mesmo na luta, mesmo na condição que você está. Mas o Senhor manda te dizer por esta palavra, eu te ajudei até aqui e vou continuar te ajudando. Eu vou te abençoar, e te diz o Senhor por esta palavra, ela veio revestida dos dons espirituais para te encher da glória dele.
para que você continue firmado. Não importa o lugar longínquo que você esteja, não importa se você está aqui no interior do Pernambuco, não importa se você está no interior de São Paulo, não importa se você está, amados irmãos, lá do outro lado do mundo, no Japão. Aonde você estiver, o amor de Deus ele te alcança, a compaixão de Deus te alcançou, a misericórdia de Deus te alcançou, e te diz o Senhor, distribui esta compaixão, porque, amados irmãos, a compaixão de Cristo ela é infinita, e o Senhor manda te dizer por esta palavra, ela está entrando, amados irmãos, nos lugares mais difíceis da terra, para uma grande obra. Vocês creem nesta palavra? Vocês creem nisso que o Senhor está pregando hoje? Então te diz o Senhor, que não venha faltar o amor no teu coração, que não venha faltar a compaixão, que não venha faltar a misericórdia. Glória ao nome santo do Senhor. Te coloca, amados irmãos, no lugar aonde o Senhor te posicionou. Fica firme aí, não precisa apontar, não precisa acusar, simplesmente haja, amados irmãos, com sentimento, com coração, amados irmãos. E quando se fala de compaixão, amados irmãos, nós já entramos no âmbito do amor fraternal e já começamos a entender, amados irmãos, que o amor ele não suspeita mal, amados irmãos, não folga, amados irmãos, com a injustiça. Glória ao nome santo do Senhor. O amor ele é supremo, o amor ele é superior a todas as coisas. Amados irmãos, será, amados irmãos, que aquela irmã que testemunhou, se ela não tivesse o amor, o sentimento verdadeiro, não pela carne material, mas o sentimento espiritual, como a serva testificou no seu testemunho, ela falou assim, ele poderia se perder muito mais ainda se eu largasse a mão dele, mas eu não larguei, porque a palavra de Deus mandou que eu segurasse. Glória ao nome santo do Senhor. Então te firma por esta palavra também, irmão, irmã, te firma por esta palavra também. A minha promessa está em pé na tua vida, aquilo que eu te prometi eu vou cumprir. Receba um abraço da palavra de Deus agora. O que parece que o vento levou embora, o que parece que não vai ter jeito, o Senhor manda te dizer, é no impossível que a palavra de Deus opera. Então te diz o Senhor por esta palavra, a minha palavra, ela vai entrar aonde tiver que entrar, mas te diz o Senhor, o papel que está lá embaixo, te diz o Senhor, eu vou colocar em cima, para que o meu nome seja glorificado pela tua boca. Receba esta palavra, receba a unção desta palavra agora, e onde você está, e receba o abraço, a visitação, a virtude de Cristo na tua alma também. Te diz o Senhor, você não está sozinha, você não está sozinho, eu estou contigo nesta jornada, eu estou contigo na tua oração, eu estou contigo no teu quarto, quando tu dobra o teu joelho às 3 da manhã, eu ouço a tua oração, eu tenho ouvido o que você tem me clamado. Te diz o Senhor, eu estou contigo, eu sou o teu esposo, eu sou o teu amigo, eu sou o teu ajudador e vou continuar sendo. Te diz o Senhor, fica firme nesta jornada, eu sou o timoneiro do teu navio, ele não vai perder o rumo. Glória ao nome santo do Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor enxergou no teu coração a compaixão, a misericórdia, o amor. E assim como você age com compaixão, com misericórdia, com amor, te diz o Senhor, a minha palavra também vai agir na tua vida. O teu sofrimento, ele pode durar uma noite, mas a alegria vai vir ao amanhecer, te diz o Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. Está aqui, amados irmãos, esta palavra. Glória a Deus. Que fala a respeito do amor de Cristo e da compaixão dele para com as nossas almas. E com as almas daqueles que não estão no nosso meio também. Porque, amados irmãos, muitas das vezes quando nós falamos assim, Senhor, completa o número dos escolhidos, quando nós falamos isso, amados irmãos, nós não estamos falando de nós aqui, nós estamos falando daqueles que estão lá fora, no mundo. É por isso, amados irmãos, que nós temos que exercitar a compaixão e a misericórdia, para que essa misericórdia e essa compaixão que está em nós possa atraí-los
amados irmãos, para este mesmo amor que nos atraiu até aqui. Então, amados irmãos, haja com amor, haja com sabedoria. Se a sua prova se levanta diante de ti, amados irmãos, se muitas das vezes o adversário toma alguém para te afrontar na terra, haja no amor, que no amor o castelo do inferno é quebrado. O castelo do inferno é quebrado através da demonstração do amor. Porque o adversário, ele não aguenta, ele não suporta o amor. Onde tem um amor, ele passa de longe, porque ele não suporta. Então, amados irmãos, continua nessa tua jornada, viu? Você estava pensando em desistir, você estava pensando em largar as armas, o Senhor manda te dizer, não larga não, continua firme, mulher de Deus, continua firme, homem de Deus, eu estou contigo nesta jornada, eu não te deixei, nem te desampararei, não vou te deixar, te diz o Senhor, eu vou continuar contigo nesta marcha. Está difícil de caminhar, é muito julgamento, é muito apontar de dedo, não tem problema. Cada um vai colher o que plantou, te diz o Senhor. Se hoje você está aprovado, se hoje você está aprovada, e é por amor da minha obra, o Senhor manda te dizer, eu estou contigo nesta jornada. Amados irmãos, a tua missão na terra não acabou. Você vai continuar marchando na presença de Deus. Não faltarão as provas, mas te diz o Senhor, também não faltarão os milagres, também não faltarão as obras, também não faltarão, amados irmãos, o reforço espiritual vindo do céu. Não faltará a minha virtude. Quando menos você espera, quando você já fala assim, o Senhor me deixou. Quando você fala, achar que o Senhor te deixou, a virtude do Senhor vai te tomar. Glória ao nome santo do Senhor. Mas vai te tomar numa força tão grande que vai te revestir para uma grande obra na terra. Então, continua marchando, mulher de Deus. Continua marchando, homem de Deus. Não desista desta graça. Não desista desta obra. Continua firme. Ela te alcançou para te levar até o rumo da vitória. E a vitória está bem pertinho. Fica firme. Amém, Senhor. O Senhor é contigo e Ele te ajudará. Ele não te ajudou até hoje? Você não está em pé? Você está vivo? Senhor, eu estou, mas eu estou aos pedaços. Não é assim que você falou para o Senhor? O Senhor manda te dizer, bem-aventurado você aos pedaços mesmo. O Senhor reconstitui você hoje por esta palavra e te reveste por esta virtude desta palavra. Hoje eu estou reconstruindo aquilo que muitas das vezes uma palavra quebrantou. O jugo do maligno chegou na tua tenda, mas o Senhor manda te dizer, a justificação de Deus entrou por esta palavra. Então te diz o Senhor por esta palavra, eu te justifico por esta palavra. Hoje o Senhor por esta palavra, Ele entra com a justiça do céu. Hoje Ele entra com a justiça divina. Hoje Ele entra com a cura e com a libertação. Se você crê por esta palavra, você tem fé para crer nisso? Você tem fé para tocar na obra do Mestre? Que o Senhor vai entrar para uma obra de libertação e Ele vai limpar tudo aquilo, amados irmãos, que a enfermidade está tentando estragar. Você crê nisso? Você crê? Então receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Fica com ela aí, porque a tua fé é a chave para a grande vitória na tua vida. Glória ao nome santo do Senhor. Está aqui a palavra de Deus. Uma palavra diferente, amados irmãos. Hoje nós não esperava, mas quem manda a palavra é o céu. E se o céu mandou esta palavra, porque ela é a necessidade hoje. Mas lembra-se bem, viu, soldado valente de Cristo Jesus. Continua nesta marcha, porque nesta batalha que eu escalei você para batalhar, poucos têm a condição de estar. Então, te posicionei neste lugar. É para uma grande obra na terra. É para a exaltação, é para os milagres, é para que eu possa operar no meio do meu povo. Então, fica firme. Eu sou contigo nesta batalha e não te deixarei. Você quer a libertação? Basta um sopro meu e a libertação entra na tua tenda. Eis aqui a palavra. Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Agradecemos a Deus com oração no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia, Senhor.
Aleluia, Deus. Da Rei oração de da glória.